Os senhores Aloado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Mas peraí, eu acho que eu tô com o chapéu errado, né? Vamos dar um jeito nisso. Pronto, agora sim! Oi! Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? Todo mundo sabe que no mundo de Harry Potter existem fantasmas. Fantasmas, aqueles caras transparentes, meio acinzentados, que flutuam. Fantasmas. Mas você já parou pra se perguntar o que é um fantasma? O fantasma é uma criatura? O fantasma é um ser? O fantasma... O que é o fantasma? Como um bruxo se transforma em um fantasma? Qual o processo para se tornar um fantasma? É preciso fazer o quê? O que acontece? Por que o Voldemort não virou um fantasma? Por que os pais do Harry não viraram fantasma? Por que todo mundo que morreu não virou fantasma? Se você sempre quis saber tudo isso, hoje é o seu dia de sorte. O fantasma é uma impressão transparente e tridimensional deixada no mundo mortal por bruxos e bruxas quando eles morrem. Trouxas não podem voltar como fantasmas. Desculpem, trouxas, mas vocês não podem voltar. Você pode resolver isso deixando de ser trouxa. Se inscreva aqui no Caldeirão Furado. Aperta aqui, ó, botãozinho vermelho, se inscreve e ativa o sininho. Uma pena, né? Porque os fantasmas parecem ser tão legais, parece ser tão legal morrer e poder virar um fantasma, poder se tornar um fantasma e ficar lá no mundo dos mortais, né? Não é nada legal e você vai entender o porquê. Mas antes, vamos falar um pouquinho dos fantasmas que a gente já conhece? Hogwarts, por exemplo, é um lugar cheio de fantasmas e existe um para representar cada casa. A casa da Lufa-Lufa é assombrada pelo Frei Gorducho. O Frei Gorducho estudou em Hogwarts e ele foi da Lufa-Lufa, obviamente, por isso que ele é o fantasma da Lufa-Lufa. E quando vivo, ele era um frei, ele era realmente um frei. E ele foi executado por clérigos porque a estranha mania dele de curar as pessoas com um pedaço de vareta e de tirar coelhos de cálices da comunhão eram um tanto quanto suspeitas. A casa da Grifinória é assombrada por Nick quase sem cabeça, ou Sir Nicholas de Mincing Porpington, como era conhecido quando vivo. O Sir Nicholas é um pouquinho snob, né? A gente sabe que ele é um pouquinho snob e quando vivo ele não foi um bruxo tão talentoso, não. Ele fazia parte da corte de Henrique VII e um dia passou pela cabeça dele que ele poderia deixar uma moça lá da corte chamada Lady Grieve mais bonita, com seus dentes mais bonitos. E então o que ele fez? Fez um feitiço, é claro, para consertar os dentes da bela dama, só que cresceram presas na boca da mulher, ela ficou com uns dentes gigantescos. E aí o que aconteceu? A varinha de Sir Nicholas foi confiscada e ele foi condenado à morte. E digamos que ele foi executado de uma maneira bastante errada, não é? Porque ele tomou 45 machadadas, ele teria que ser decapitado, mas o machado estava cego e a cabeça dele ficou pendurada por um tendão e um pedaço de pele. E cara, isso deve ter doído pra A casa Sonserina tem o fantasma Barão Sangrento. E todo mundo chama ele de Barão Sangrento por conta das manchas prateadas que ele tem espalhadas em suas vestes. As manchas de sangue prateado, né? Quando vivo, o Barão Sangrento recebeu a ordem de Rowena Ravenclaw para ir atrás de sua filha, Helena Ravenclaw, que havia fugido com o diadema de sua mãe para escondê-lo. E aí a Rowena pegou e falou: Barão, vai lá porque você é apaixonado por ela e ela vai voltar, né? Porque eu sei que você vai encontrar minha filha, que você não vai ramelar porque você gosta dela. E ela estava certa, o Barão Sangrento realmente amava muito a Helena. Só que quando ele pediu para ela voltar e ela se negou, ele teve um acesso de fúria e enfiou a espada no bucho dela. Aí, vendo a porcaria que ele havia feito, ele se matou como punição, porque ele acabou de matar a mulher que ele amava. Que amor, hein, Barão Sangrento? Carinhoso, senhor, não é mesmo? Já na Casa Corvinal, nós temos a fantasma Helena Ravenclaw, que é a filha da Rowena que eu acabei de falar. Ela se tornou um fantasma quando o Barão a matou.
Ela é mais conhecida em Hogwarts como Dama Cinzenta, mas ela não gosta muito desse apelido não. Enfim, em Hogwarts existem vários outros fantasmas, como a Murta que geme e mais alguns outros, como um capitão lá que eu esqueci o nome. Mas o vídeo não é exatamente sobre os fantasmas de Hogwarts, e sim como se torna um fantasma e por que alguns bruxos não escolhem virar fantasma, não é mesmo? Geralmente, bruxos que têm assuntos inacabados voltam como fantasma. As características para esses assuntos inacabados podem ser vários: medo, culpa, arrependimento, apego ao mundo material. Porém, os mais sábios bruxos e bruxas não escolhem se tornar fantasmas. O bruxo escolhendo voltar como fantasma, ele tem uma real simulação de vida. Seus conhecimentos, os seus atos, eles são limitados. Nenhum prazer físico resta aos fantasmas. Eles não podem comer uma comida fresca, eles não podem tomar um suco refrescante. Tang. Os seus conhecimentos e perspectivas ficam estagnados no nível em que estavam quando vivos. Dessa forma, certos ressentimentos continuam a pulsar mesmo depois de muitos séculos de ter acontecido. Fantasmas são especialmente desapontadores em um assunto que fascina muita gente: a morte. Fantasmas não podem falar como é morrer, porque eles escolheram uma imitação da vida. Eles não podem falar como é passar por outro lado, porque eles não sabem, eles escolheram ficar, eles escolheram uma imitação fraca e muito reles da vida. Fantasmas podem atravessar objetos sólidos sem causar nenhum dano a si próprio ou ao material, mas eles causam certas perturbações em elementos como água, fogo e ar. Quando um fantasma passa pelo fogo, as chamas ficam totalmente azuis. E não, no Cálice de Fogo não tinha nenhum fantasma, a chama era azul porque era azul mesmo. Quando eles passam pela água, ela fica muito gelada e o ar também fica muito gelado. Quando tem uma grande concentração de fantasmas em um lugar, esse lugar fica muito frio. Quando um fantasma passa, ou parte dele passa por alguma pessoa, a sensação é como se essa pessoa tivesse entrado num lago congelado. Bruxos e bruxas são muito mais suscetíveis a ver, ouvir, conversar, conviver com fantasmas. Já os trouxas, eles só ouvem alguns barulhinhos, algumas coisas, eles não veem um fantasma claramente. Se um trouxa disser que viu claramente um fantasma, das duas uma: ou ele está mentindo, ou algum bruxo engraçadinho estava tentando pregar alguma peça nele, o que vai contra o Estatuto Internacional de Sigilo em Magia. Então, se você achar que viu um fantasma aí na sua casa, relaxa. É só um bruxo engraçadinho tentando te trollar. Lá em Harry Potter e a Câmara Secreta, no livro, acontece a festa do aniversário de morte de 500 anos do Nick Quase Sem Cabeça. Ele convida o Harry, a Hermione e o Ron. Nessa festa tem vários fantasmas, um monte de fantasma de um monte de lugar. E nessa parte falam que os fantasmas comiam umas comidas podres, tipo uns peixes podres e tal. Aí você vai falar assim: Caco, mas você falou que eles não têm nenhum prazer físico, eles não podem comer essas coisas. Não, realmente, eles não comem. Tem que ser podre porque tem que estar tão forte aquela coisa, aquele peixe ou qualquer comida que seja, pra ele sentir tipo achar que tá sentindo o sabor. Isso é explicado. O Nick explica lá no livro e agora eu não lembro direito. Inclusive, devia ter pego essa parte pra colocar no roteiro. Esqueci. Uma coisa que é importante ressaltar: fantasmas só podem visitar lugares que eles foram quando vivos. Ou seja, os fantasmas de Hogwarts ou estudaram lá, ou alguns deles foram professores, como no caso o professor Beans, que um belo dia levantou da sua poltrona, foi dar aula, só que ele já estava morto. Ele foi como um fantasma da aula. Tipo, mano, será que ele sabe como morreu? Então vamos agora a um ponto importante desse vídeo. Uma das características para se tornar um fantasma é o medo da morte. Lord Voldemort tinha medo da morte, tanto que o seu bicho-papão era ver a si mesmo morto, morrendo de uma forma desonrosa. Por que Lord Voldemort não virou um fantasma? Eu recebo essa pergunta 38 vezes ao dia no meu Facebook, no Instagram, Twitter e no comentário dos vídeos. O Voldemort não viraria um fantasma nem se ele quisesse. Mano, ele fez Horcrux, a alma dele tava toda destruída, toda despedaçada. Vocês lembram quando o Harry morre lá em Relíquias da Morte? Lembra que ele vai lá, encontra o Dumbledore, aí ele olha, tem uma coisa toda feia lá e o Dumbledore fala que era parte do Voldemort que estava viva dentro do Harry, que foi mandada pra lá. Então, quando o bruxo que faz Horcrux morre, a alma dele fica meio que presa numa espécie de
limbo, vamos chamar assim. E não dá pra sair dali. Então, se não vai adiante e fica presa ali, não tem como voltar pra trás como uma impressão, certo? Então, é por isso que Lord Voldemort não virou um fantasma. E eu também acho que ele era bastante inteligente pra querer voltar como um fantasma, né, mano? Era o Voldemort, a gente tá falando de Lord Voldemort. Como eu disse lá no começo do vídeo, bruxos sábios não se tornam fantasmas. Os bruxos mais inteligentes, eles não vão querer voltar pra ter uma imitação da vida sem prazer nenhum. Poxa, imagina que triste que deve ser você se tornar um fantasma, de você ter tanto medo de seguir adiante ou se prender a uma coisa que, meu, você não pode ter, tipo, o descanso, seguir em frente. Isso, claro, eu tô falando pra quem acredita. Caralho. Então é isso, bruxões. Eu espero que as dúvidas que vocês tinham sobre esse assunto foram sanadas de uma vez por todas. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei bastante de fazer. Como eu disse lá no começo, se você não é inscrito aqui do Caldeirão, chega aí. Se inscreve aí, vai. Deixa de ser trouxa e se inscreva. Obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Fiquem na paz e mal feito, feito.